século XIX, não podemos deixar de falar um pouco sobre o imperialismo, que é o que gera, o que acarreta essa entrada da França no território argelino. Bom, basicamente, nesse contexto pós-Segunda Revolução Industrial, a Europa, na necessidade de novos mercados e de mercado consumidor e de mão de obra barata, resolve fazer uma divisão geográfica do território africano e do território asiático, e é nesse momento que entra o contexto da França dentro do território da Argélia. Bom, a Argélia está localizada, como eu disse, no território africano, e 80% do seu território basicamente é o deserto do Saara. A maior população é árabe e berbere, que são tribais, uma língua tribal. E a Argélia tem como a língua oficial o árabe e alguns dialetos desse grupo berbere. Além de que fazem parte do dia a dia dessa população. Bom, a colonização francesa nesse território tem uma característica de povoamento, porque assim, nesse primeiro momento a França ela entra no território da Argélia para ir a partir daí tomar conta do território no sentido econômico e industrial, para colocar novas fábricas e aí nesse período assumir economicamente o território da Argélia. Só que é importante deixar claro que o povo argelino, em momento nenhum, ele deixa isso acontecer. Entendeu? Desde do primeiro momento que o povo argelino luta para poder ter autonomia do seu próprio território. Bom, essa invasão francesa, ela se inicia um pouco depois de 1827, porque nesse primeiro período a Argélia era dominada pelo Império Turco-Otomano e a França ela acaba estabelecendo um bloqueio nessa costa para posteriormente ela assumir o território argelino. Como eu tinha dito antes, que uma boa parte do território não aceita essa colonização de bom grado, a França invade a Argélia entre 1827 e 1830 e até 1871 continua existindo grupos que tentam manter a Argélia livre e grupos que não conseguiam, grupos que a França não conseguia entrar até esse período. Bom, com a derrota na Guerra Franco-Prussiana, a dominação francesa fica um pouco debilitada na década de 70. E grande parte desse território argelino, comandado pelos colonizadores, gera muita revolta aos aldeões. Bom, e vale a pena lembrar também que essa colonização ela não mudou só as características econômicas do país, mas toda a cultura daquele povo foi modificada. Por exemplo, as construções do país foram todas feitas ao molde francês. Tudo isso para tentar uma forma de evitar qualquer tipo de rebelião, de normalizar a situação para que as pessoas não se voltassem contra a França, contra essa opressão que estava acontecendo. Bom, para conceituar um pouco o que eu tinha dito anteriormente, essa questão da expropriação do território por parte da França foi uma lei chamada Lei Warnier, que faz com que a Argélia perca cerca de 70% do seu território. Bom, agora a gente vai passar por um segundo ponto, que é o processo, né? O que culmina para essa revolução? O que acontece no território argelino para essa revolução de fato acontecer? Bom, o número de colonos chega a um ponto que o número de colonos, ou seja, as pessoas que vieram do território francês, chega a ser 10 vezes maior do que o número de muçulmanos, ou seja, o número da população argelina propriamente dita. Vale ressaltar também que não só franceses foram para a Argélia nesse momento, italianos, foram outros grupos de outros países da Europa. Bom, E também esses franceses, normalmente eles ficavam no centro industrial.
que eles que conseguiam os trabalhos na indústria. E os muçulmanos, eles viviam em periferias, numa área periférica, em situações muito precárias, condições muito precárias. Bom, então, esse povo muçulmano, ele tenta de alguma forma se organizar para poder criar uma frente para poder lutar contra a estrutura colonial. Mas vale ressaltar que os muçulmanos eles não conseguem. A polaridade dentro de questões dentro dos muçulmanos acaba trazendo muitas dificuldades para se organizar esse levante, né? Indo um pouco à frente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, acontecem manifestações em prol da anistia da França no pós-guerra. E isso serve como base, como momento, é uma oportunidade dos grupos pró-independência se organizarem pacificamente no mesmo momento, na mesma praça em que está sendo feita essas manifestações em prol da anistia. Bom, isso acaba acarretando um problema, porque os soldados, eles, logo no primeiro momento, eles repreendem esse grupo e acontecem dezenas de mortes de pessoas que estavam tentando fazer uma manifestação pacífica. A guerra, ela inicia, de fato, em novembro de 1954. A Guerra de Independência. A Guerra de Independência da Argélia. Mas antes disso, os argelinos, dessa maneira que eu falei, nessas lutas, nessas brigas, nessas tentativas, eles conseguem mudanças no estatuto e conseguem ter direito a voto, o que antes não tinha. O voto só era por parte dos colonizadores e daqueles que os colonizadores levaram para o território argelino. Então, os argelinos não tinham o poder de voto, não tinham o poder de escolha dentro do território deles. Então, com essas manifestações, com essas tentativas de luta, eles conseguiram alguns direitos a voto, mas essa distância entre a colônia e a metrópole permanecia. Essa questão do território, essa questão econômica de que os que foram morar lá posteriormente tinham mais direito do que os próprios moradores, os próprios donos do território. Então, em vários casos, você percebe que os franceses utilizam táticas não democráticas para impedir que os candidatos pró-independência cheguem ao poder. Ou seja, toda vez que alguém que luta pela independência ou que luta de alguma forma por uma autonomia do povo argelino, tenta chegar ao poder, os franceses eles conseguem, por vias não democráticas, impedir isso de acontecer. Bom, várias tentativas foram feitas, disputas por terra se intensificaram nesse momento, e essas alternativas que foram tanto tentadas no decorrer da história, alternativas para melhorar essa situação, acabaram que não funcionaram. Bom, então a guerra se inicia então no final de 1954. E justamente por todas essas tentativas por vias legais não terem tido êxito, a Guerra de Independência começou de uma forma extremamente violenta. Em 31 de outubro de 1954, houve um ataque à base militar francesa e a Frente pela Libertação Nacional, a FLN, ela emitiu um comunicado anunciando que estava se dando por iniciada oficialmente a luta revolucionária pela liquidação total do sistema colonial e pela independência do país, né? Bom, O importante levar em conta é que essa FLN ela foi fundada, ela foi criada antes, entendeu? Junto com alguns outros partidos que disputavam nesse momento algumas questões, tanto em pró-independência como lutas por parte para buscar essa questão de território, de reforma agrária, enfim. Nesse momento, então, a FLN ela aparece como protagonista dentro da luta em prol da independência. A FLN, então, que declara essa guerra. O governo francês ele tentou criar alianças com
os moderados, os liberais dentro dos argelinos, mas ele não conseguiu ganhar força. E eles não tinham interesse, a França não tinha interesse de abrir mão da sua colônia, né? Enquanto isso, a FLN estava ganhando força com outros países vizinhos, como a Tunísia e Marrocos. Só que a repressão da França era muito grande. A Tunísia chegou a ser bombardeada só por oferecer apoio aos revolucionários, né? A FLN contava também com simpatizantes na metrópole francesa. Todo o apoio e material financeiro... Todo o apoio financeiro e material que eles recebiam vinha diretamente desse pessoal. Dois organizadores importantes do engajamento pela independência foram os filósofos e pensadores Frantz Fanon e o Jean-Paul Sartre. Eles tinham uma revista na França que estimulava constantemente a veiculação de denúncias sobre os aspectos da guerra na Argélia, né? E a violência indiscriminada dos franceses com esse povo. O Frantz Fanon, ele era filiado da FLN e ele defendia que a libertação dos povos colonizados ela só era possível através da guerra violenta, da luta armada. E que a independência não era só uma imposição política, mas também cultural. E ele via que o caso da Argélia ele poderia se tornar um exemplo para todos os outros povos africanos na conquista pela sua liberdade, pela sua libertação dos colonizadores, né? Outra forma importante de veicular os interesses do movimento pela libertação da Argélia foi a criação de um time de futebol que representasse esses interesses, né? Em meados de 1957, alguns jogadores de futebol argelino fugiram do país com o intuito de atuar na França, em times franceses, para jogar o campeonato europeu e dessa forma popularizar o movimento, né? Também foi em 1965 foi feito um filme chamado A Batalha de Argel, que também serviu de propaganda na luta pela descolonização da Argélia, né? Esse filme se tornou muito importante, se tornou um dos filmes políticos mais importantes do século XX, porque ele denunciava as atrocidades do imperialismo colonial europeu e apoiava a causa da independência argelina. Bom, com o crescimento e a popularização das ideias da FLN, o número de adeptos nos centros urbanos da Argélia cresceu de forma gigantesca, né? Nesse ponto, cristãos e muçulmanos e progressistas e intelectuais liberais e comunistas aderiram à luta também. Em 1958, foi proclamado um governo provisório da Argélia. E esse governo dava algumas concessões e autonomia legislativa e administrativa. Porém, as tropas francesas não se retiraram do país, o que causou inúmeros confrontos, onde os soldados franceses abriam fogo constantemente contra qualquer manifestação dos povos argelinos, né? Bom, em meados da guerra, foi-se descoberto algumas jazidas de petróleo e gás no deserto do Saara argelino, o que dificultou muito as negociações pró-revolução. Porque a França não vai querer perder o território, ainda mais que não vai perder. Mas ao mesmo tempo também o apoio popular na França e a pressão para eles, a pressão popular na França cresceu a favor da Argélia. As pessoas não estavam apoiando mais o governo e por conta dessa constante veiculação dos horrores, das atrocidades, das torturas dos campos de concentração do governo francês, eles acabaram tendo que recuar um pouco no território argelino. E em 1962 que foi garantido um cessar-fogo. E esse armistício garantia aos franceses radicados na Argélia a escolha pela cidadania deles, né? Isso gerou, na verdade,
os franceses que estavam na Argélia, maior parte deles decidiram ter sua cidadania francesa de volta. Né? E depois desse cessar-fogo, posteriormente, então, que se tem um plebiscito, que aí a grande maioria dos argelinos, então, eles nesse plebiscito votam a favor da independência do território argelino por parte da França. Foram 6 milhões de votos argelinos a favor e apenas 16 mil contra. Né? Então... Um outro ponto interessante de falar é que toda essa luta, toda essa guerra dentro do território argelino serviu como base também para outros movimentos de luta armada no mundo e inclusive na América Latina, que por mais que o autor não fale sobre isso, a gente vê uma certa semelhança, por exemplo, com a Revolução Cubana de 1959. Na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadem a França e tomam o poder do território francês, consequentemente eles acabam tomando também o poder das colônias, dos territórios da colônia na África. E quando os alemães tentam reivindicar esse território da Argélia, o povo argelino não aceita e luta junto com o território francês, com o exército francês, em prol do seu território. Contra os nazistas. Exatamente. Né? E interessante também é que posteriormente o governo francês ele criou alguns campos de concentração para manter os presos políticos, né? Para manter os membros do exército da Frente pela Libertação. Então ele copiou ali os moldes de guerra do inimigo que eles se juntaram para derrotar. Né? Então eu acho que para finalizar, uma coisa que a gente tem que deixar claro e que tem que ser sempre lembrado é que não foi uma luta apática, não foi o povo argelino sabia o que estava fazendo, sabia o que eles reivindicavam, que era o território deles, era a cultura deles, e desde o início da colonização até o fim da guerra, o povo argelino luta e luta bem e luta de cabeça erguida em prol do que eles acreditavam. Não à toa, a Argélia se transformou num grande núcleo político após a sua independência, né? Ela se tornou uma espécie de centro internacional de movimento anticolonialista, anti-imperialista e de esquerda também. Bom, posteriormente, quando no final do vídeo, a gente vai mostrar algumas imagens de alguns líderes dessa revolução, como por exemplo o líder da FLN e alguns jornais falando um pouco sobre a independência da Argélia, para vocês visualizarem melhor todo esse contexto que a gente falou agora nesses últimos minutos. E vale lembrar também que o nome do livro que a gente pegou, a gente tirou essas fontes, ele se chama A Revolução Apagada, né? Porque essa revolução, apesar de ter sido uma das mais violentas do século, ela não consta em livros didáticos, ela dificilmente é estudada em universidades e você tem muita pouca pesquisa sobre isso, né? Então a gente... E aproveitando, assim, para reiterar que esse livro faz parte de uma coleção chamada Revoluções do Século XX e que tem muitos outros livros que falam sobre outras dessas revoluções que a gente pouco conhece, pouco sabe, como por exemplo a Revolução do Vietnã. Bom, gente, então essa foi a Revolução da Argélia, uma revolução muito sangrenta. Então eu recomendo que, caso alguém tenha interesse de saber mais, pesquisar mais, assistam o filme A Batalha de Argel e um documentário muito interessante que fala sobre esse momento do esporte, que é o Rebelde do Futebol. Ele tem disponível no YouTube, então quem quiser saber um pouco mais sobre isso, só pesquisar. Isso aí, link na bio, tá? Clique, curtir, Likes, canal, se inscreva. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody.
body ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, yeah.